Então, quais são as fases do trabalho de parto que a gente divide, né? Tem a primeira fase, que é a fase latente, que é a fase de preparo para a fase ativa. Essa fase pode durar alguns dias, é acompanhada de contrações já começando a ser dolorosas. Nessa fase a gente tem que se manter bastante ativo e ainda não precisa ir no hospital. Quando essas contrações começam a ficar de maneiras mais ritmadas, a cada 5 minutos, pode ou não já estar acompanhado de alguma dilatação, a gente vai no hospital para ser avaliado. Também é interessante a gente se manter com bastante mobilidade nessa fase para as coisas seguirem melhor. O que seria o puxo? O puxo é a força que a gente faz durante o trabalho de parto para botar o bebê para fora. O puxo, ele vai vir a vontade de fazer essa força quando o bebezinho está descendo. E algumas mulheres relatam que elas sentem vontade de fazer cocô. Então, mais ou menos quando sente aquela pressão no períneo mais intensa, que dá essa impressão, é a hora que a mulher já começa a perceber que o corpo dela está pedindo para fazer a força. Então, ela vai fazer essa força abdominal, que lembra um pouquinho a força de fazer xixi ou cocô, que é para ajudar a empurrar o bebê para o canal de parto. E com isso eu já consigo saber que está mais próximo da hora do bebê nascer. Isso já dá uma noção pra gente de que o bebê já está mais baixo, já está se encaminhando. E a outra maneira que a gente sabe também se vai estar mais próximo ou não da hora do bebezinho nascer vai ser pela dilatação também. Que isso vai ser avaliado ou pelo médico ou para a enfermeira obstetriz que vai te estar acompanhando. Quero muito tentar o parto normal. E se eu pensar em desistir no meio do caminho? Então, a primeira coisa é, a gente sempre vai respeitar, né, os desejos da mulher. Mas se você já tinha essa vontade de ter o parto normal, é sempre importante pensar o porquê que você estaria desistindo no meio do caminho. Então, algumas vezes, algumas mulheres vão ficar com medo da dor, né? E é completamente compreensível. Mas a gente tem várias medidas farmacológicas e não farmacológicas que a gente tem um bom alívio dessa dor. Às vezes é medo de não conseguir, né? Ainda mais quem nunca passou por isso. A gente tem muito medo do desconhecido. Então, principalmente as mães de primeira viagem, elas têm medo de que não vão conseguir fazer isso naquela hora. Mas é importante a gente lembrar que é um processo natural e o nosso corpo foi preparado para aquele momento. Mas é claro, se mesmo assim a gente corrigindo algumas coisas que estejam te deixando mais ansiosa ou com mais medo, mesmo assim você continuar tendo mudado de ideia e querer a cesariana, sim, a gente vai sempre respeitar os seus desejos e vamos partir então para o parto cesáreo. Quando eu vou saber se está na hora do bebê nascer? Quando eu sei que as contrações começaram? Então, a gente vai ter dois tipos de contração. Tem as contrações de treinamento e tem as contrações de trabalho de parto. As de trabalho de parto, elas são contrações mais intensas, na maioria das vezes dolorosas, e que elas vão durar por 1 minuto. E elas vão ficar seguindo essa sequência. Então, a cada 5 minutos, mais ou menos, você vai sentir uma contração forte. E isso vai ficar se mantendo aí por 1 hora. Se isso se mantiver dessa maneira, aí é uma boa hora de você ir procurar a avaliação para ver se você já está em trabalho de parto. Eu posso dilatar sem estar em trabalho de parto? Sim, isso pode acontecer principalmente em gestantes que já tiveram um outro parto normal. Às vezes a dilatação ocorre antes das contrações já terem se organizado. Então é normal ter algumas dilatações pequenas, como 2, 3 centímetros do colo, mas ainda não terem contrações efetivas de trabalho de parto. Doutora, e com relação ao tampão mucoso? O que é o tampão e perdendo eles, quer dizer que o bebê já vai nascer? Então, o tampão mucoso é a secreção que fica dentro do colo do útero. É uma secreção que ajuda a proteger o bebê de infecções. O tampão mucoso vai sair conforme o colo do útero começa a passar pelas modificações antes do trabalho de parto da mulher. Ele pode sair até semanas antes do trabalho de parto. Então, ele sair não significa que você já vai entrar em trabalho de parto. Outra coisa também importante é que se o tampão mucoso sair, mas nada acontecer, você não precisa ir na emergência. Só sai o tampão mucoso, continua aguardando em casa e seguindo seus dias. E como eu sei que a bolsa rompeu? A bolsa é bastante água. É uma água que parece uma aguinha de coco, pode ter alguns grumos perdidinhos nela ou não. É normal aumentar a lubrificação da mulher no final da gestação e ela fica mais úmida e fica às vezes na dúvida se rompeu a bolsa ou não. Quando a bolsa estoura, geralmente sai bastante quantidade de líquido e parece que ela fez xixi nas calças. Algumas vezes é um líquido que sai constante, então parece que são várias perdezinhas que estão constantes de xixi. Nessas situações isso tem que ser avaliado.
Mas se for só um aumento da umidade vaginal, que você percebe principalmente quando você acorda, ou então depois de você espirrar ou fazer alguma força só, você pode aguardar mais um pouco para ser avaliado. E com relação à circular de cordão, sempre que tem a circular de cordão é uma indicação de cesárea? Então, a circular de cordão é porque o bebê se enrolou no cordão ao longo da gestação. O bebê se mexe bastante e aquele cordão gelatinoso fica boiando em volta. O fato do bebê estar enrolado com um cordão ou no pescoço, ou no braço, ou numa perna, não está botando ele em risco. Então, mesmo que pelo ultrassom tenham visto que tenha uma circular de cordão, a gente não precisa partir para o parto cesariano. Durante o trabalho de parto, o bebê vai ser monitorizado e se tiver algum indício de que essa circular está botando em risco o bebê, aí sim parte-se para o parto cesariano. Se não, pode-se acompanhar e seguir o parto normal sem problemas. O que é o mecônio, doutora? O mecônio é o primeiro cocô do bebê. Então ele tem uma coloração esverdeada, um verde escuro, e ele geralmente vai sair depois que o bebezinho nasce. Em algumas situações pode ser que saia com o bebê ainda dentro da barriga. E a gente vai fazer a avaliação da quantidade desse mecônio para ver se o bebê está em algum risco, que a gente precise fazer um parto, correndo alguma coisa, ou se a gente pode acompanhar um trabalho de parto. Doutora, o que é o exame do cotonete e quando que eu devo realizar? O exame do cotonete, ele é um cotonete que a gente vai passar na vagina e no ânus da mulher para a gente fazer a pesquisa do Streptococcus do grupo B. Ele é uma bactéria que ele mora em várias mulheres, tá? E não representa risco para nenhuma mulher. No entanto, quando esse exame é positivo, a gente tem que fazer profilaxia para o bebê na hora do parto, dependendo da forma de parto, para evitar dessa bactéria já colonizar o bebê logo no início. A gente vai fazer a coleta desse exame por volta de 35 semanas e aí ou você vai colher no próprio pré-natal ou o seu médico vai te dar o pedido e você vai colher em algum laboratório.